Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho de história? Eu sou o professor Macari e nós vamos falar de um assunto muito interessante. Vamos lá! Revoltas na Primeira República, 1889-1930. Elas aconteceram por causa do governo elitista que existia ou existiram ali durante esse período. Eram governos oligárquicos, na verdade, pequenos grupos sempre se alternando ali no poder. Ele acabava oprimindo o povo, privilegiando os coronéis, que eram os grandes proprietários de terras. Se espalharam pelo país, tanto nas cidades quanto no campo. Todas essas revoltas ali nós vamos ver agora. Na Bahia, em 1893 até 1897, nós tivemos ali a Guerra de Canudos. Foi uma guerra que tinha um caráter um tanto religioso. O beato Antônio Conselheiro conseguiu muitos seguidores excluídos da sociedade, inclusive pela situação de miséria que se vivia naquela localidade. A Igreja Católica e os coronéis acabaram se sentindo ameaçados pela influência do beato Antônio Conselheiro. Lá em Canudos, no interior da Bahia, fundou então um povoado chamando o lugar de Belo Monte, chegando a ter ali mais de 10 mil pessoas. E eles não obedeciam nem à igreja e muito menos aos coronéis. Embora as suas críticas fossem sempre contra os altos impostos, a exploração e a miséria, claro, ele foi acusado ali de defender a volta da monarquia, na ideia como se ele fosse um anti-republicano. Então, 4 expedições republicanas foram destinadas ao local, e principalmente a 4ª expedição levaram muitas metralhadoras e canhões e acabaram vencendo todas aquelas pessoas, que já eram cerca de mais de 20 mil pessoas, porque ficaram por um bom tempo ali, deixando milhares de mortos, velhos, crianças, pessoas aí idosas, e poucos, na verdade, foram presos nesta guerra que houve ali. Uma outra guerra interessante acontece também na divisa de Santa Catarina e do Paraná, chamada Guerra do Contestado. Por que esse nome? Pessoas ali moravam em terras contestadas na justiça. Eram terras ali que estavam sendo questionadas, né, na justiça, tanto pelo Paraná quanto por Santa Catarina. E, na verdade, acabaram sendo expulsos dali pelo governo para a construção de uma estrada de ferro e indústrias madeireiras americanas que se instalariam ali no local. Muitos foram expulsos e acabaram a passar a seguir o outro beato, chamado José Maria, que acabaram juntando todo aquele pessoal e com sua influência acabaram enfrentando o governo. Foram derrotadas com violência por tropas republicanas e muitos morreram, inclusive, de sede e de fome devido a um cerco bastante, entre aspas, né, desonesto feito pelo governo. Essas pessoas que moravam naquela região, na verdade, aonde passaria a estrada férrea, né, 15 quilômetros à direita, 15 quilômetros à esquerda, ou de um lado e de outro ali, eles teriam que ser todos desocupados para fazer ali, então, a linha férrea. E era justamente o local onde moravam essas pessoas que foram expulsas, e todo esse conflito aí teve esse desfecho nada agradável. Lá em Juazeiro, na Bahia, no Ceará, em 1913, nós tivemos ali a Revolta de Juazeiro. O líder, um padre, Padre Cícero Romão Batista, conhecido como Padre Cirço, né? A causa principal foi o quê? O governo federal, o governo central, acabou ali, lá no Ceará, retirando do poder pessoas tradicionais ali, de famílias tradicionais, como, por exemplo, a família Accioli. A ideia ali era enfraquecer o poder dos coronéis. Então, veja só, o Padre Cícero, muito amigo, inclusive, dos coronéis, acaba formando ali um verdadeiro exército de fiéis que recuperaram o poder, a influência para a tradicional família Accioli. Lembrando, então, que a partir daí o prestígio político, principalmente do Padre Cícero, aumenta consideravelmente e a família Accioli retoma o controle do estado do Ceará. Entre o final do século XIX e o começo do século XX, bandos de homens armados, tidos como bandidos por muitos, né, e até heróis por outros, acabaram espalhando o medo pelo sertão nordestino.
Conhecidos ali como cangaceiros, esses grupos apareceram em função principalmente das péssimas condições sociais da região nordestina. O sertão ali tinha muita miséria e injustiças também. Eles acabaram promovendo saques a fazendas, atacavam comboios e chegavam a sequestrar fazendeiros para obtenção de resgates. Aqueles que respeitavam e acatavam as ordens dos cangaceiros não sofriam, pelo contrário, né? Eram muitas vezes até beneficiados por esses homens. Como não se seguiam as leis estabelecidas ali pelo governo, eles acabaram sendo perseguidos constantemente pelos policiais. O mais conhecido e temido cangaceiro da época foi Lampião, conhecido também como Rei do Cangaço. O nome dele, Virgulino Ferreira da Silva. O bando de Lampião atuou no sertão nordestino durante as décadas de 1920 e 1930. Acabou morrendo numa emboscada, junto com a sua mulher, Maria Bonita, e outros cangaceiros que faziam parte do seu bando, em 29 de julho de 1938. Tiveram suas cabeças decepadas e expostas em locais públicos, lembrando que o governo federal daquele momento era o governo Getúlio Vargas e nós estávamos ali numa ditadura, que era chamada de Estado Novo. Em 1904, o médico Oswaldo Cruz começou a ordenar demolições de moradias pobres para buscar, na verdade, pragas, epidemias ali que poderiam estar ocorrendo ali. Existia, na verdade, um preconceito muito grande, sempre se associava a ideia de doenças às pessoas mais pobres. Então, a obrigatoriedade de se vacinar, da vacina contra, principalmente uma doença terrível e perigosa, que era a varíola, que matava milhares de pessoas, fez o povo se rebelar, sendo sufocados pela polícia, Guarda Nacional, bombeiros, exército e marinha, além de tropas de São Paulo e Minas Gerais. Na verdade, pegaram o povo mais pobre à força para serem vacinados. Então isso causou muita revolta. Para evitar então novos confrontos, né, principalmente com o governo acabou revogando então a vacinação. No Rio de Janeiro ainda, só que agora em 1910, houve a revolta conhecida como Revolta da Chibata. O marinheiro negro João Cândido recebeu 250, isso mesmo, 250 chicotadas por ter levado cachaça ao navio e ferido ali um oficial. Os marinheiros tomaram então os barcos e apontaram os canhões para o Rio de Janeiro, exigindo o fim dos maus tratos, até porque grande parte deles eram negros. Conseguiram então, mas a maioria dos participantes dessa revolta acabaram sendo mortos. Alguns foram degradados, né, largados ali para serviços forçados lá no Acre ou na Amazônia. E o líder, o João Cândido, ele acabou sendo liberto por pressão popular. Mas foi desligado da Marinha, se tornou desprestigiado na sociedade e morreu na miséria. Um movimento também interessante do Rio de Janeiro aconteceu em 1922, bem no período da instalação do governo comunista no Brasil, influenciado pela Revolução Russa de 1917 e pela formação da União Soviética. Foi o movimento tenentista. Jovens oficiais, tenentes, né, eles queriam que o governo fosse dominado por militares e não por civis, se revoltando então contra o governo federal. 600 militares se envolveram então nesse movimento, né, que foram bombardeados por tropas do governo federal lá no forte de Copacabana, no Rio de Janeiro. Restaram apenas 18, que marcharam, inclusive, de peito aberto na Avenida Atlântica, que sendo atacados novamente por tropas, acabaram sendo a maioria mortos, restando apenas 2 desses militares revoltosos. Eles combatiam, a busca deles era o combate à corrupção, a ineficiência dos governos, que eles consideravam civis, fracos, né? Defendiam o voto secreto, que ainda era aberto, e a maior centralização do governo federal. O objetivo era diminuir ali a autonomia dos estados e enfraquecer os coronéis que regiam ali todo o ditame da política local nesses estados. Defendiam leis trabalhistas para a melhora das condições de vida dos operários, a diminuição das greves e o aumento de escolas públicas.
Remanescentes então dos levantes, tenentista principalmente, acabaram se reunindo no Paraná e juntaram-se ali ao líder comunista Tenente Luiz Carlos Prestes. Isso foi entre 1925 e 1927. Eles acabaram percorrendo, principalmente em setores rurais, cerca de 24 mil quilômetros por todo o Brasil, tentando fazer a população se revoltar contra o governo, que eles consideravam oligarcos fechados em um pequeno grupo de poder e muito corrupto. Ao lado nós temos ali, né, a trajetória ali dessa coluna Prestes, desse grupo de pessoas marchando em todo o Brasil, e depois de 1 ano e meio, o movimento acabou se enfraquecendo por não conseguir manter, na verdade, tanta gente, essa tropa ali, né, percorrendo o Brasil. Em 1927, acabaram fugindo para a Bolívia, findando aí a coluna Prestes. O Luiz Carlos Prestes, líder desta coluna, ele acabou se tornando uma referência política no Brasil, como um grande líder comunista da esquerda. Em 1922, nós tivemos ainda a Semana da Arte Moderna, muito importante, acontecendo no Teatro Municipal de São Paulo, envolveu exposição de pinturas, esculturas, desenhos arquitetônicos e festivais com conferências, declamações e musicais. Na verdade, o objetivo ali era expressar pensamentos políticos, pensamentos que se tinha na época, por meio da arte. A finalidade era apresentar o pensamento de artistas, intelectuais, defensores, principalmente da valorização da cultura nacional e popular, indígena, negra, criticando aí a tentativa que se existia no Brasil de imitar a cultura europeia. Foram publicados no país manifestos e revistas que divulgavam um movimento modernista. A visão política era muito dividida entre propostas esquerdistas, do Partido Comunista Brasileiro, já instalado no Brasil, e fascista, né, da Ação Integralista Brasileira, do Plínio Salgado. Na verdade, o fascismo, nesse momento, né, ele era até, de certa forma, bem visto por muitos no Brasil. Lembrando que tanto de um lado quanto do outro, tanto da esquerda quanto do fascismo, existia a ideia do líder, a ideia do controle militar, mas a esquerda sempre defendeu ali a não propriedade privada, ao contrário dos fascistas, que defendiam ali, de certa forma, a propriedade privada, mas ambos queriam que tudo estivesse no controle do Estado. Participaram, então, alguns artistas da Semana da Arte Moderna de 1922, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Graça Aranha, Tarsila do Amaral, Vitor Brecht, Plínio Salgado, Anita Malfatti, Menotti Del Picchia, Ronald de Carvalho, Guilherme de Almeida, Sérgio Milhetti, Heitor Villa-Lobos, Tácito de Almeida e também o grande Di Cavalcanti. É isso, pessoal. Nós falamos de alguns movimentos, algumas revoltas que aconteceram neste período considerado da República Velha. Ok? Valeu, galera. Se aprofundem no assunto e até a nossa próxima aula. É isso aí. Hoje nós vamos ficar por aqui. Por enquanto é só. Mas nos veremos com certeza nas próximas aulas. Até lá então, pessoal.